Nosso momento pit stop, vamos aproveitar que nós temos 3 pilotos que competiram na Fórmula 1, a gente quer saber um pouquinho de você. Começando com você, Rubinho, como foi o sentimento ali da primeira corrida na Fórmula 1? Cheguei no grande show, cheguei no paddock principal, como que foi? É uma loucura. Para mim, o momento que eu tinha no Christian um amigo que era perto, que eu tinha orgulho que ele estava lá porque a gente correu junto de kart, mas a hora que o Ayrton sai do box, lá na ponta, e eu tô sentado no meu carro com aquela televisãozinha, e eu vejo na televisão que ele tá saindo, eu fiquei num momento assim, será que eu olho ao vivo ou será que eu olho na televisão? E aí eu fiquei meio dividido e eu vi ele passar. Para mim aquele foi um choque de realidade muito gostoso. E você, Christian? O meu choque aconteceu na hora que a gente foi fazer a foto de todos os pilotos. E, geralmente era acho que na sexta ou no sábado, né? A gente sempre tirava uma foto na primeira corrida da temporada e na última corrida do ano. E daí quando eu fiz a foto e eu olhei para o lado e, nossa, era Prost, Ayrton, enfim, Boutsen, Alesi, Berger. Daí eu mexi a cabeça e falei, uau, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, aquele para mim foi o choque, foi quando caiu a ficha do meu primeiro grande prêmio de Fórmula 1, porque... Onde foi? Foi na África do Sul. África do Sul. A gente vinha desde moleque, né? Da época da corrida de bicicleta, daí a gente foi para corrida de kart, então você está sempre olhando para as provas de Fórmula 1 e você fala, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá. E daí quando você chega, parece que foi muito mais rápido do que aquilo que você imaginava. Os anos passaram muito rápido e de repente você está, uau, lá você falou, o que é isso? E no fundo... são todos que nem você. É óbvio que alguns já tinham muita experiência, já tinham títulos, tudo, mas são humanos, todo mundo feito de carne e osso. E se eu pudesse voltar atrás, adoraria ter começado a Fórmula 1 com um pouquinho mais de experiência que eu tinha de uma maneira geral. Não é experiência no carro, experiência de vida. Então, o meu choque foi ter tirado aquela foto com todo mundo. Pô, quis ganhar a Fórmula 3000 no primeiro ano, dá isso, tá vendo? E você, Nelsinho? Eu peguei uma década, 2 décadas depois deles, né? O começo. Eu tive os 10 anos antes de chegar na Fórmula 1, tinha um jogo de PlayStation, de computador, e a primeira etapa era sempre na Austrália. E eu até fui para a Austrália em 2007 como piloto de teste, mas é totalmente diferente. Quando eu voltei em 2008 para fazer a primeira corrida, realmente parece que passou aqueles 10 anos de ficar jogando no jogo da Austrália, começar o campeonato, né? Vamos começar um campeonato novo, aí Austrália, primeira corrida, sempre, né? Seja do GP2, GP3, GP4, dos computadores ao PlayStation. E aí, de repente, você tá no carro andando lá. É lógico, pra mim era muito difícil. A Austrália é uma das pistas que você nunca treina, né? E na minha época não tinha simulador, né? Era videogame literalmente no PlayStation, então era praticamente nada. Mas foi uma sensação realmente muito... É difícil de expressar, né? Mas eu lembro que, cara, a primeira vez que eu fui sair do box, eu falei, cara, durante os últimos 10 anos fiquei jogando videogame, começando na Austrália, e agora a gente tá aqui, saindo do box de um carro de Fórmula 1. E uma coisa, você comentou bem de videogame, vale lembrar que no GP2, que acho que foi um jogo... me incluo nessa geração um pouquinho mais pra trás aqui, que muita gente começou, a capa do jogo era o Christian Fittipaldi. O Christian era a capa do GP2. Ele que nunca gostou desse negócio. Nunca gostou. Ironia do destino, né? Era engraçado, a gente ia pro shopping jogar e tal. Nunca foi a praia, nunca... Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu joguei foi com Pedro Henrique, não sei, um piloto que acabou falecendo num acidente de trânsito, Pedro Henrique Araújo. Lembro. E ele era viciado, e assim, os computadores, assim, não dá nem pra explicar. Ele já tinha um simulador com volante, com projetor na sala dele, e isso era a época de Interlagos, quando eu via andar de kart em 95, 6. E aí eles eram de Brasília, se mudaram para um apartamento, uma casa perto de Interlagos, só pro Pedro Henrique, que ele era muito bom. Era bom mesmo. Era muito bom. Era um daqueles. Foi aquele acidente que teve ele, o Neizinho, o alemão. E eu lembro, cara, como se fosse ontem, jogando
Mônaco. Eu jogava Nossa. no A, no Z e na setinha. Exatamente. Exatamente. Era mais fácil porque você tinha a assistência, né, do que jogar no próprio volante. Da época. É. Pô, e eu hoje já enfrentei o Rubinho, quer dizer, estive na mesma pista que o Rubinho virtual algumas vezes, ele me passava várias vezes, mas como realmente mudou isso daí. Esse foi o nosso Momento Pit Stop, lembrando para você que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país com mais de 2.000 pontos de venda.